tu cabeza. Que tus pensamientos pueden determinar si serás una persona saludable, feliz o no. ¿Conoces el dicho querer es poder? Tiene mucho de verdad, con excepción de las relaciones automáticas o repetidas. Lo que la gente hace tiene origen en los pensamientos que preceden a los actos. Somos dueños de nuestros pensamientos. Sí, es verdad, podemos hacer con ellos lo que queramos. El problema es que muchas veces nuestros pensamientos son influenciados por muchas circunstancias, como por ejemplo por el lugar donde las personas viven, por los ambientes que las personas frecuentan, por las personas con las que conviven. Los recuerdos o las experiencias vividas pueden ser un resorte propulsor de los pensamientos. Ahora, ¿cómo esos pensamientos pueden afectar la salud? Si tú vives en un ambiente pesado y a veces tienes ganas de desaparecer, es señal de que tu diálogo interior, eso mismo, la conversación que tienes contigo mismo, está siendo negativa. Las personas acostumbran a presentar una tendencia hacia los pensamientos positivos o negativos, y en gran parte esa tendencia depende de ese diálogo interior. Necesitamos conocer el tipo de conversación que las personas tienen con las personas e invertir en pensamientos que nos traigan paz y alegría. Entonces comienza rechazando los pensamientos negativos. Sustitúyelos por opciones positivas en las más variadas áreas. Así como los pensamientos negativos afectan tu salud, los positivos pueden ayudarte a tener salud, optimismo, confianza y fe. Después es necesario cultivar buenos valores. El pensamiento optimista debe ser una constante, un estilo de actividad mental. Eso porque ser feliz es una opción, una elección personal. ¿Aceptas elegir la felicidad hoy? Amém. Que bonito, verdade? Foi em espanhol, mas deu para entender muito bem. Quem quer ser feliz? Todos nós, verdade? Então vamos seguir aqui as dicas, os tips. Agora sim, vamos começar cantando. Vamos chamar a equipe de louvor. Em pé para cantarmos para
somente eu quero louvores entoar, teu nome eternamente engrandecer e honrar. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar. Eu já verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com todo amor. Dize-me com ternura, tu tens um Salvador. Amém. Ahora en español. Jesús me guía. Va a ser más fuerte ahora, ¿eh? Jesús me guía, cuánta paz he hallado en dicho tan veraz. En todo afán seguro estoy, pues Dios me guarda, suyo soy. Jesús me guía, su propia mano me guiará, en todo
Aqueles que puderem, vamos nos colocar de joelhos para uma oração. Querido Pai que estás nos céus, mais uma vez te damos graças, Senhor, pelo sábado. Muito obrigado porque podemos nos aproximar de Ti e estarmos na Tua presença, louvando a Ti e escutando a Tua palavra também. Que Teu Santo Espírito prepare os nossos corações para recebermos a Tua palavra, e que a Tua palavra ela permaneça em nós e cause a mudança que precisa fazer em nossas vidas. Te pedimos um bem especial sobre cada filho Teu aqui presente, sobre aqueles que também não puderam estar presentes, que o Senhor possa visitar cada lar, cada família, abençoando, confortando, curando. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Probad y ved, historias de fe y fidelidad. Historia de hoy, poner el pie en el agua. Desde que tenía 15 años, sentí un fuerte deseo en mi corazón como nunca lo había sentido antes. Sabía que quería servir a las personas en lugares que podrían haber sido olvidados por los demás. Hasta que en el año 2019 decidí poner el pie en el agua y fuera del barco. Y por medio del proyecto Un Año en Misión, pude servir en Brasil, lejos de mi país, lejos de mi familia, en un lugar que ni siquiera sabía que existía. Y que incluso allí dicen que no existe, el estado de Acre. Durante este año trabajamos con el objetivo de fundar una nueva iglesia, dando estudios bíblicos, aportando en la construcción del edificio, y fue un año sin dudas desafiador, pero vimos la mano y la fidelidad de Dios a cada momento junto a nosotros. Esta experiencia fue tan marcante que no terminó allí, y en el año 2020 decidí nuevamente entregarle todo al Señor y poder servirlo, pero ahora con una misión diferente. Por medio del Servicio Voluntario Adventista, sería tutora de 3 adolescentes y mi objetivo era brindarles un futuro brillante por medio de la educación. Sin duda fue una tarea bien desafiadora. Tenía que aprender otro idioma y todo iba bien. Hasta que en marzo llegó la pandemia. Con los otros voluntarios que estábamos allí, teníamos muchos proyectos para comenzar a hacer en la comunidad. Sin embargo, en ese minuto comenzamos a dudar, ¿será posible realizar nuestros proyectos? ¿Qué vamos a hacer ahora? Nuestro año de voluntariado será en vano, pero Dios siempre tiene sus propias estrategias. Y por medio de ADRA pudimos colaborar y yo participé junto a mis adolescentes en el registro de las familias que durante ese año recibirían cestas básicas por medio de esta institución. Al pensar en estos 2 años de voluntariado, recuerdo la historia de Pedro, cuando Jesús lo llama a caminar sobre el agua y Pedro ve aquello que parecía imposible tornarse posible. Eso lo pude ver a través de mi vida, de mi propia experiencia, como por ejemplo, ¿cómo fue posible de que mis zapatos no se gastaran ni un poquito en esos 2 años de voluntariado? O mi computador, que estaba accidentado, fue útil hasta el último día de trabajo. Pero el mayor milagro fue la transformación que vi en mi carácter y en mi vida por medio de esta experiencia. Hoy trabajo en el Servicio Voluntario Adventista y día a día veo cómo más puertas se abren para que otros jóvenes puedan vivir esta experiencia. Nuevos proyectos, nuevas oportunidades, y todas son posibles gracias a tu fidelidad. Por eso quiero agradecerte por tus ofrendas y tus diezmos que sustentan estos proyectos. Y también quiero invitarte para que, al igual que Pedro, al igual que yo, al igual que todos los jóvenes del Servicio Voluntario Adventista, puedas poner tu pie en el agua y ver aquello que es imposible para ti, hacerlo posible. Ha llegado el momento que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas. Qué hermoso, ¿verdad? A mí me llamó la atención.
para Deus não há impossível. Lucas 1:37. Los missionários estão allá gracias a nuestras fidelidades, ¿verdad? De todos nosotros, del mundo entero. Eu me quedo emocionada quando veo, porque la semana pasada, hace 2 semanas, em Brasil, hemos tenido algo que não sucede ter, ¿no? Que devastou na cidade quase 90%, ¿no? Huracán em Paraná. E la semana passada eu he lido uma triste notícia que um de nossos pastores adventistas, que foi a hacer la misión allá con Nadra, volviendo a su casa en el viernes pasado, el 14, ha tenido un accidente y murió. Un joven pastor de la edad de mi esposo, 45 años. Pastor muy conocido en el Paraná, esto fue en el sur de Brasil, ¿no? Y mirando esta joven diciendo, con 15 años ella ya tenía este deseo, ¿no? De ser voluntaria, misionaria. ¿Y qué obra mayor es de que dar la vida a alguna persona? ¿Qué Jesús hizo por nosotros? Dio la vida. Entonces, mi deseo es que podamos ser liberales para apoyar estes ministérios todo de ADRA en el mundo todo. El mundo todo. Aqui, ó, temos aqui as cajas de ADRA para a África. Então, que podemos ser liberais com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Vamos fechar os olhos para agradecer. Querido Deus, obrigado, Senhor, por mais um sábado frio, mas estamos aqui firme e forte, Senhor, que Tu possa nos encorajar cada dia, cada sábado, para estar fazendo a Tua obra, que não é nossa, Senhor, é Tua. Nos fortaleça, perdoa nossos pecados, abençoa essas ofertas para a honra e glória do Teu nome. Te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Queridos hermanos, yo estoy un poco con la garganta reseca. No sé qué me pasó esta madrugada, comencé a sentirme así, me pica la garganta, pero de todas maneras, yo voy a interpretar este himno, es un salmo, porque Dios quiere que ustedes escuchen que Él tiene para ustedes, ¿no? Para los que no entienden, en español, pues pueden buscar el Salmo 121, que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová,
que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mis pies resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El que guarda a Israel no dormirá. El sol no te castigará de día, ni la luna de noche. Jehová es tu guardamor. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te castigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él cuidará tu alma. Jehová guardará tu salida, tu entrada, desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te castigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él cuidará tu alma. Jehová guardará tu salida, tu entrada, desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Gracias, hermana Isabel, por el hermoso hino para a glória del Senhor. Agora vamos invitar a nossa invitada especial, que vem diretamente de Duisburg. Eu estava aqui praticando. Onde é? A Mariana, muitos já conhecem, alguns que não conhecem, ela vai se apresentar aí. Já conhecemos pelo filho, né, que vinha nos Aventureiros. Sim? Sim? Me ouvem? Agora sim. Já é boa noite quase, né? Estamos entre aquele período do ano que chega 4 horas da tarde até escuro e queremos dormir, na verdade, junto com o frio. Aí junta aquela
desânimo, né? O desânimo temporal, sazonal da Alemanha. Mas, enfim, feliz sábado para todos vocês. É muito bom rever quem eu já conheço, não os que eu não conheço, prazer, né? Tem algumas caras novas por aqui. Já tem um tempinho que eu não venho também, né? Então acaba que vem pessoas novas. Então a gente é sempre bom, mas isso é bom que tá sempre pessoas vindo, né? E antes da gente começar, eu queria fazer uma oração, né? Vamos orar e falar com Deus. Querido e bom Deus, te agradecemos, ó Pai, pela vida, pela saúde, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agradecemos porque estamos aqui juntos, reunidos na família em Cristo. Estamos aqui, ó Pai, para dedicarmos esse dia a Ti, para lembrarmos de Ti, ó Pai, lembrarmos de tudo que o Senhor fez em nossa vida e lembrar daquilo que já foi feito neste mundo também. Que o Senhor, ó Pai, neste momento esteja conosco, que o Senhor possa falar a nossa alma. O hino fala, né? Fala a nossa alma, Pai. Que o Senhor possa falar aos nossos ouvidos e abrir os nossos corações para que possamos ter o Teu Santo Espírito, ó Pai, neste momento. Que tudo que for falado aqui não seja para agradecimento de nós mesmos, ó Pai, mas apenas para honrarmos o Teu nome. Amém. Fica conosco, Senhor, é o que te pedimos, no doce nome de Jesus. Amém. Muito bem. Pois então, meu nome é Mariana, como a Heloísa já comentou, e por muito tempo eu também, né, não estive aqui, porque eu estive envolvidas em outras atividades de outras igrejas, né? No momento, eu tenho me dedicado também em outras igrejas da região e no momento agora fui nomeada liderança em uma outra igreja, em Rena. Então, tem sido difícil vir aqui, mas a vontade de estar aqui, todo sábado. A minha vontade é estar aqui porque é muito bom falar a minha língua, falar com vocês, mesmo o meu portunhol sendo ruim, a gente vai tentando. Todo brasileiro tenta um portunhol. Mas eu fico com o coração feliz quando eu tenho a oportunidade de estar aqui. E algumas semanas atrás, eu tive a oportunidade de participar de um fim de semana, de um retiro. A igreja onde a gente está trabalhando agora, fizemos um retiro de um fim de semana. E, nesse retiro, foi muito bom, foi muita bênção. Inclusive, teve um brasileiro que estava ali pregando nesse retiro. E ele falou, ele era um cientista, então ele falou coisas muito interessantes, ele falou fatos da ciência, fato de história, foi muito legal. E quando eu estava sentada ouvindo ele pregar, o meu filho, de 10 anos, eu contei para ele, e ele ficou triste, porque ele falou, mãe, eu queria ter ouvido ele pregar, só que ele estava numa outra programação, os adultos tinham uma programação e as crianças tinham outra, então ele não viu a pregação dele, mas foi muito bom. E por que eu estou falando isso, né? Porque, na verdade, eu tinha um outro sermão que eu viria pregar hoje, e aí eu estava na minha casa, e lá no nosso jardim existem umas pedras assim, e essas pedras são acinzentadas, são todas de uma cor cinza. E aí eu passei e eu tive a sensação de que eu via algo mexer na pedra. Aí pensei que fosse algum bichinho, alguma coisa, né? E aí fiquei olhando, e fiquei ali uns 2 a 5 minutos olhando, tentando ver se era coisa da minha cabeça, porque eu falei, não é possível que eu vi alguma coisa e eu não estou enxergando. E aí fiquei olhando novamente, até que aquele bichinho mexeu, e era um bichinho bem pequeno, e ele era da cor das pedrinhas que estavam lá. Era como se fosse um bichinho que a gente chama tatu-bolinha, em português. Eu não sei o nome disso em espanhol, em alemão, mas é aquele bichinho que, quando você toca nele, ele vira uma bolinha. Vocês já viram? Então esse bichinho, na hora que ele sentiu alguma coisa eu passando perto, ele se enroscou e ficou ali no meio. E aí, logo depois, quando eu esperei um pouco, ele passou e começou a se mexer. E
E aí eu fiquei pensando naquilo, eu não sei por que aquilo me veio na cabeça. E, enfim, aí Deus veio me falando e eu fiquei pensando, por que eu vi isso agora, né? E eu resolvi pesquisar um pouco mais sobre isso. E aí me chegou essa visão aí desses animais. Esses animais têm algo comum entre eles. Nós temos aí um polvo, né? Uma formiga. Qual que é esse outro aqui? Camaleão. E esse é como se fosse uma borboleta, uma vespa, né? E esses 4 bichinhos, eles têm algo em comum. Alguém sabe me dizer o que acha que eles têm em comum? Camuflagem. Muito bem. Se você vê bem, esses bichinhos, eles alteram, né, a sua skin, a sua pele, porque agora o termo dos jovens é falar skin, tá? Vocês que têm jovens em casa, esse é o termo usado. Então, eles trocam a sua pele, skin nada mais do que pele, eles ficam camuflados com o ambiente para o quê? Para evitar que eles sejam atacados. E eles fazem isso muito bem. Facilmente eu não veria. Se eu estivesse no fundo do mar, eu não ia nem perceber aquele polvo ali, certo? E a formiga também não. Quantas vezes a gente já andou, quem já andou no mato e acabou pisando numa formiga e ainda foi picado, né? E aí, eu achei muito interessante nesses fatos, e principalmente nesse aqui. Esse aqui é o famoso polvo mimético. Ele é capaz de imitar mais de 15 criaturas diferentes. Ele não só muda a cor dele, tá? Mas ele estuda o ambiente, ele analisa a ameaça e ele escolhe a camuflagem perfeita. Ele pode virar uma serpente marinha, ele pode assustar, para assustar, ele pode literalmente se mover e mexer o seu formato para que ninguém chegue perto. Ele pode se transformar como se fosse um peixe-leão, um linguado e até uma água-viva. Ou seja, esse polvo ele tem a capacidade de se transformar para que ninguém realmente o ache. E o mais interessante disso, esse polvo, ele é encontrado somente na Indonésia e na Grande Barreira de Corais. E ele faz isso, ele muda completamente, ele só foi descoberto em 1998, ou seja, alguns anos atrás, né? E ele só foi encontrado recentemente, porque agora existem técnicas, eles filmam, eles sabem reconhecer, mas ele escondia tão bem que os pesquisadores nunca conseguiam achá-lo. Então, para realmente achar ele no fundo do mar, é muito difícil. É muito difícil. Os pesquisadores ficam anos pesquisando para tentar achar um desses, porque ele se esconde tão bem. E aí, da mesma forma que você vê esse animal, né, esse bicho, né, da natureza tão perfeito, né, a gente pensa, o que mais que está à sua volta e que você não está percebendo? O que mais que está ao nosso redor e muitas das vezes a gente não percebe? Do mesmo jeito que esse povo se camufla para sobreviver, existe um inimigo que também se camufla para nos enganar. Ele raramente aparece de maneira óbvia. Em vez disso, ele se adapta. Ele se adapta ao seu ambiente, ele se adapta à sua fragilidade, ele se adapta à sua circunstância. E ele oferece um tipo de distração para te tirar do foco. Porque é isso que ele faz, os animais. Quando eles se camuflam, eles estão fazendo o quê? Tirando o foco do predador. Eles querem fugir do predador, né? Mas o inimigo, ele está se camuflando para quê?
para tirar o nosso foco de Deus. E aí é que vem. Eu queria abrir com vocês nossas Bíblias em 2 Coríntios 11, 14. 2 Coríntios 11, 14. Porque se não abrir a Bíblia, não vale. Não é verdade? E nessa passagem, Paulo diz: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Aqui, quando Paulo diz isso, ele não está descrevendo uma característica do mal. Ele está alertando sobre algo real dentro da própria igreja. O texto não diz que ele aparenta ser um monstro assustador. Ele tenta parecer a luz. A luz. A luz é algo bom? É maravilhoso. Tenta ficar no escuro, sem enxergar nada, e andar, e fazer alguma coisa. É péssimo. Então, a luz é maravilhosa. A luz, ela é inofensiva. Ela é espiritual. Deus nos deu a luz. Deus é luz. Então, é interessante que aqui, como o povo e como esses animais, o povo ele imita criaturas inofensivas, conforme a necessidade. Ele se transforma. E o inimigo, ele imita a luz, para que ninguém perceba a sua presença. Quando a gente lê um pouco mais o contexto de quando Paulo escreveu esse verso, a gente vai ver que a igreja de Corinto estava sendo seduzida por falsos apóstolos. Lá haviam homens eloquentes, carismáticos e cheios de aparente espiritualidade, mas que distorciam o evangelho. E o mundo está como hoje. Quantos homens bonitos, eloquentes, imponentes, falam bem, têm uma vida parece perfeita, e falam, enchem a boca, mas falam até do amor de Deus, mas o real contexto está errado. Existem muitos, é o que mais temos hoje em dia, é o que a gente mais tem visto, são igrejas por aí que são bonitas, luxuosas, pomposas, mas o real sentido do evangelho está atrás. Muito atrás. E aqui Paulo faz essa conexão, porque ele sabia que existiam pregadores, ele sabia que existiam apóstolos ali que estavam falando da luz, mas que não era bem a luz de Deus. Não era bem a luz que ele estava falando. Então, é um engano com aparência de luz. É um engano que raramente parece engano. É o mal que raramente parece o mal. E Satanás ele não trabalha com trevas visíveis apenas. Ele quer trabalhar com algo falso. Porque ele não consegue ser original. Ele não é original. Então, quando uma coisa é original, você sabe, você conhece. Quando você vai numa loja, vamos lá, eu quero comprar uma bolsa da Gucci ou uma bolsa da Louis Vuitton. Ela custa quanto? 2.000, 3.000, né? E perder de vista. Se você vai e compra ela numa loja chinesa, né? Ela vai custar quanto? 100, 200. E ela vai parecer original? Vai. Vai parecer. A minha sogra recentemente foi à China. E ela falou assim, Mariana, o que você quer que eu traga para você? Eu falei com ela, traz o que você quiser, né? E eu brinquei com ela, pode me trazer uma Chanel, não tem problema. E aí ela trouxe. Ela trouxe uma bolsinha da Chanel. Obviamente, não era original. Mas, se você pega aquela bolsa, é tão idêntico. O material, as cores, tudo parecia exatamente. Se você me vê ela usando de longe, você nunca vai saber. Ou se você não tem esse conhecimento, você jamais vai saber que aquilo ali não é verdadeiro. E é justamente isso que o inimigo faz.
ele quer nos seduzir com algo mais barato, com algo que parece, mas que não é. Porque aquilo que é realmente o original, ele demanda tempo, dinheiro, investimento, não é verdade? Então, o real para Deus, a real vida em comunhão com Deus, ela demanda sacrifício. Ela demanda tempo, investimento, estudo, oração. Ela demanda isso. E se você está indo pela vida e não está passando por nada disso, sinal que tem alguma coisa errada. Por quê? Porque se um pregador vem aqui e fala para você que Deus é maravilhoso, Deus é amor e tua vida vai ser maravilhosa daqui para frente, está errado. Está errado. Ele está te mostrando um Deus que não é bem esse, que não é o real. E aí é que está, o se engano se parece com a luz. Assim como o povo que a gente viu, ele engana predadores e observadores. E o inimigo ajusta o seu disfarce para cada época, para cada cultura e para cada pessoa. Ele estuda as nossas fraquezas e oferece a camuflagem perfeita. Perfeita. Então, às vezes, nós transformamos o diabo em algo tão irreal, tão longe, que muitas das vezes a gente não pensa nele, a gente não pensa quão sério ele é. Mas ele é muito lógico. O inimigo lê a Bíblia. O inimigo lê a Bíblia, gente. O inimigo sabe o que a Bíblia fala. Ele tem doutorado na Bíblia. Ele sabe das 3 mensagens angélicas. Ele sabe do que nós devemos dizer ao mundo. E, por isso, ele está nos distraindo, nos enganando, para que a gente não leve essa mensagem. E é interessante, porque você pensa assim, não sei se vocês já viram aquele jogo de dardos, né? Lá no retiro que a gente estava, tinha lá um dardo e as criançadas ficavam, né, jogando dardo e tal. E aí tinha um menino menorzinho, e ele sempre ficava na frente das outras crianças, tentando atrapalhar as outras crianças a acertar o alvo. E aí as crianças ficavam bravas. Para, sai daqui, você está atrapalhando a gente. E o objetivo do final do jogo de dardo é acertar o quê? Lá o pontinho no meio. Não é isso? Esse é o objetivo. O objetivo final é esse. O nosso objetivo é o quê? Estar no céu. Esse é o objetivo da nossa vida como cristãos. E o inimigo é como se fosse esse menininho que fica na nossa frente atrapalhando na hora que a gente está lá tentando jogar o nosso dardo, tentando chegar no alvo final, que é subir com Deus. É esse o que o inimigo fica fazendo. E o diabo está entre você e o alvo. E o alvo é estar com Jesus no céu. É isso que o inimigo tem feito. E então, e aí você pensa, poxa, mas então, será que eu quero continuar jogando esse jogo? Né? Muitos pensam assim, então nem vale a pena jogar esse jogo, né? Mas a realidade é que não devemos desistir. E o inimigo, ele quer nos tirar das nossas atenções. Um outro detalhe que ele usa contra nós, ele faz com que nós pensamos que a ideia de Satanás ela é irreal, que não existe o pecado. Não existe. E ele tem treinado a nossa cultura, a nossa época para isso. Por que eu tenho falado isso? É uma pena que hoje eu não tenho visto muito dos jovens, dos pais com crianças menores, porque eu trouxe um exemplo mais jovial, mas eu queria que vocês tentassem entender o meu ponto de vista. Eu queria que vocês olhassem essa imagem. O que vocês veem? Exatamente. Bom, isso aí é uma foto de um musical, um desenho da Netflix, que se chama K-Pop Demon Hunters. O nome, em português, seria K-Pop, que é o pop coreano, e Demon Hunter seria Caçadores de Demônios, em português.
Esses personagens, eles são os demônios. Eles são os demônios, eles são uma banda. É um musical, tá? Eles cantam músicas. E eles são os demônios. E eu quero que vocês prestem atenção na vestimenta que eles estão. Roupas coloridas, cabelos coloridos, o estilo, né, bem estilosos, meio digamos assim, o termo em inglês é gender neutral, que é o gênero neutro. Não há uma... Você pode ver que eles parecem um menino, mas, ao mesmo tempo, parecem uma menina, não é verdade? Ou seja, existe uma distorção na identidade deles, né? Ou seja, você já começa a ver uma dicotomia de gênero ali. Mas, mais do que isso, olhe para o rosto dessa figura. É um rosto angélico. Não é bonito? Se você vê um rapaz desse na rua, você vai achar ele bonito, não vai, não? Então, olha lá, ele e como que ele se transforma como demônio. Esse demônio também está bonito, olha lá como é que ele está. Ele tem chifre? Ele está... Não, ele não está feio, não, olha lá. E ali embaixo são as meninas, o trio. Elas são as que vão atrás dos demônios. Elas são as caçadoras. E por que eu estou trazendo esse exemplo? Tá? Então, ali está explicando mais ou menos o que é. Né? As vilãs são criaturas sobrenaturais disfarçadas como boy band, usando música para roubar energia dos fãs. Olha isso. O contexto disso é porque eles roubam a energia dos fãs. Esse musical na Netflix foi número 1 por meses. Meses. No mundo inteiro. Não foi só nos Estados Unidos, foi no mundo inteiro. Pode perguntar aí, teu menino, você conhece, não conhece? Conhece. Todos os pré-adolescentes hoje assistem isso aí. Tá? Todos eles assistem, porque o meu chega em casa, na minha casa, e fala, mãe, todas as meninas só querem falar disso, todo mundo só quer falar disso, todo mundo quer assistir isso. Virou uma febre. E por que eu estou trazendo isso? Porque aqui você vê a distorção, o engano, como algo bom. Não, mas quando eu fui perguntar a uma amiguinha do meu filho, mas o que é de legal nesse negócio? Ela falou assim, não, elas estão caçando os demônios. Elas estão pegando eles, porque eles são os vilões e elas estão matando eles. Ou seja, é uma coisa boa. Vocês estão entendendo? Como é que é a distorção? E isso são as nossas crianças. Isso são as nossas crianças. Isso é a nossa adolescência. Isso é só um exemplo. Hoje o mundo distorce aquilo que é ruim para parecer bom. É isso que o inimigo tem feito. Ele está distorcendo. E as pessoas acham normal. Eu não cheguei a trazer ali, mas me veio o exemplo na cabeça. O Labubu. Quem conhece o Labubu? Conhece o Labubu? Não, eu devia ter trazido uma foto. O Labubu é um bichinho, né, que também se tornou a sensação do momento. Mas esse bichinho bonitinho, ele tem um sorriso maquiavélico, mas ele é feito todo bonitinho, mas ele tem um sorriso maquiavélico. E ele foi inspirado... Bom, existe uma teoria de que ele foi inspirado em um demônio também. E virou uma febre. As pessoas estão pagando dinheiro para ter esse bichinho para ficar pendurado na bolsa. Exatamente. Eu era para ter posto a foto, mas me veio depois na cabeça. Mas, enfim, são coisas que estão viralizando,
se tornando a moda, como diz minha mãe, né? Tudo era moda. Então, tudo isso viraliza. Então, por que eu chamo a atenção? Primeiro ponto, se algo viraliza na internet, entenda que aquilo tem alguma coisa por trás. Nada se torna viral do nada. O que é viral? É um vírus. A palavra viral vem de vírus. Se viraliza é porque está contaminando todo mundo. Não é isso? Então, se algo está viralizado, pode ter algo por trás. E a grande maioria das coisas, por que as coisas de Deus não viralizam? Por que as coisas boas não viralizam? Então, isso é só um detalhe, para que a gente possa entender que a Bíblia realmente nos avisa. A Bíblia, em 1 Pedro, fala 5:8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Irmãos, a Bíblia nos fala tudo. Ela nos diz todas as coisas. Ela nos alerta para todas as coisas. Só que nós não estamos prestando atenção. Essas coisas estão acontecendo e nós não estamos vendo. Isso aí é apenas uma coisa. Isso aí é apenas uma realidade que eu vejo porque eu tenho meu filho que está sendo afetado com isso. Mas eu quero que você reflita na sua vida. Na sua vida, no seu contexto. O que você acha que está aí viralizado e que por trás tem algo muito maior? O que você perde tanta atenção no teu telefone, no teu celular, nos TikToks, no Instagram, e você tem perdido o teu tempo, a tua visão do mundo, e não tem percebido que tudo isso é uma distração do inimigo? Eu falo por mim. Quando eu venho falar para vocês, eu não estou falando para dar lição de moral para ninguém. Não sou eu, de maneira alguma. Eu falo para mim mesma. Isso é uma reflexão para mim, para minha família, para o meu filho. Nós devemos refletir. Até que ponto essas coisas estão sendo introduzidas na nossa vida que tiram o nosso foco da comunhão com Deus? Até que ponto? Isso é legal, vamos usar isso. Porque é esse o ponto. Tudo tem sido utilizado, a narrativa tem sido diferenciada. Não tem problema. Quantas vezes eu ouço isso das pessoas? Isso tem nada a ver. Para. Demônio nem é isso. Eu tenho ouvido isso agora. Halloween. Tivemos aí Halloween. A Alemanha abraçou o Halloween. Você fala com as pessoas, mas o que é o Halloween? Não, é só para as crianças irem lá pegar uns docinhos e tal, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Se você põe uma entidade daquilo dentro da tua casa, tem tudo a ver. Se você está se vestindo com a escuridão, você está trazendo a escuridão para a tua casa. Tem tudo a ver. Por que você... É muito claro, existe a luz e existe a escuridão. Você vai para a luz. Mas o inimigo está fazendo o quê? Transformando o que é escuro em luz. E não há problema. Ellen White, ela confirma esse engano. Ela diz, no seu livro Maranata, disfarçado como um anjo de luz, ele, Satanás, caminhará pela terra como um realizador de maravilhas. Em linguagem bela, apresentará sentimentos elevados. Boas palavras serão pronunciadas por ele, e boas ações serão realizadas. Cristo será personificado, mas em um ponto haverá distinção marcante. Satanás desviará o povo da lei de Deus. Ela já havia falado lá atrás. E aqui, isso se conecta com Paulo. A aparência parece boa, mas a fonte é má. Tudo que eu falo sempre com meu filho. Você viu a origem disso? Você procurou pesquisar de onde que isso vem? Porque muitas das vezes a gente não para pensar de onde que aquilo vem. E muitas das vezes
essas questões na internet, isso tudo é para gerar mais distração das pessoas. Eles criam coisas e criam teorias e criam conspirações para você ficar confuso, para você não saber mais o que você acreditar. E aí você vê, por exemplo, um vídeo hoje, você não sabe se aquilo é verdade mais. Você vê aí hoje na política, políticos falam uma coisa hoje, amanhã falam outra. Você sabe, como que você vai acreditar? Você não tem como. Por quê? É o tempo todo, e ainda nos questionam, né? E falam assim, nossa, mas eu falei isso? Não sei se eu falei isso. Existe realmente pessoas que rejeitam os conceitos de pecado, os conceitos de Satanás, o conceito de inferno. E todos esses conceitos, eles existem. E nós sabemos que eles existem. Mas o inimigo quer que as pessoas não se preocupem com nenhum deles. O inimigo quer que pensamos assim, não é pecado fazer isso. Não é pecado eu levar meu filho no Halloween. Não é pecado eu fazer isso aqui ali no sábado. Não é pecado. Não, bobagem, pecado, pecado. É isso que o inimigo tem feito. É a famosa acariciando o pecado. E é difícil falar isso porque eu sei que nós todos fazemos, de uma forma ou de outra. Mas o que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer? Examinar, testar, comparar com a palavra. Se você não tem certeza de algo, se você não sabe, examine aquilo, teste aquilo, procure, se certifique. Eu não sabia sobre isso aí. Eu fui pesquisar, porque eu não sabia o que era, quando meu filho falou isso para mim. Eu tive que pesquisar para mostrar para ele que aquilo não era legal. Da mesma forma, existem outras coisas que, muitas das vezes, se a gente realmente parar para pesquisar, a gente vai descobrir que não é legal. Não aceitem luz que não venha da luz verdadeira. A luz verdadeira é essa aqui. Se não vem daqui, não aceitem. Não aceitem. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, que de meio disso tudo, de todas essas questões, algo maior vai acontecer. Ellen White continua. Ele declarará que o sábado foi mudado do 7º para o 1º dia da semana e, como senhor do 1º dia, apresentará esse sábado falso como prova de fidelidade. Então, nós sabemos que o objetivo final é qual? Mudar o sábado. Nós sabemos. Tudo isso está se alinhando. Se realmente examinarmos o mundo da forma como estamos vivendo hoje, se examinarmos as políticas, os políticos, estamos caminhando para isso. Estamos caminhando, estamos tendo sinais. Então, não tenha dúvidas de que realmente as coisas estão acontecendo. Talvez não vão acontecer hoje ou amanhã, mas elas estão acontecendo. E a gente não pode se perder nas distrações do mundo e achar que nunca vão acontecer. Por isso, assim como aquele povo lá, assim como esse povo, esse aqui é esse aqui, tá, gente? Esse primeiro aí, você está vendo que ele ali, ele é de um jeito e aquele é de outro? É ele. Então, assim como esse povo que ele engana pela aparência, assim como os falsos apóstolos enganavam pela eloquência, o inimigo também vai enganar pela pseudo-espiritualidade. O inimigo também vai enganar. O inimigo também quer nos matar e destruir. E ele vai usar de uma falsa luz para nos levar a isso. E vão ver muitos sinais. Então, assim, a mensagem que eu queria trazer para a gente hoje é que a gente possa, como um povo de Deus, viver com os olhos abertos, com o coração vigilante
e que os pés sejam firmados na palavra. Que cada um de nós possa escolher diariamente a luz de Cristo e rejeitar toda a camuflagem do inimigo. Porque quando ele voltar, nós seremos fiéis e estaremos preparados. Então, que a nossa oração seja essa. A nossa oração seja: Senhor, abra os meus olhos, abra o meu coração, abra os meus ouvidos. Aquilo que eu não estiver vendo, que o Senhor me mostre. Aonde estiver um engano, que o Senhor me mostre. Porque se você pedir a Ele, se você testar Deus, Deus vai te mostrar onde está o engano. E eu falo isso não só para coisas assim, mas eu falo isso para várias outras coisas na tua vida. Para pessoas, talvez, que estejam na tua vida e que não eram para estar na tua vida. Peça a Deus: Senhor, se existe algo em minha vida que está me enganando, que está causando engano na minha vida, que o Senhor remova. Pode ser coisas, pessoas, hábitos, mas peça a Deus. Fale com o Senhor e peça com o coração aberto. E que quando essas coisas vierem a ser removidas, lembre-se de que aquilo não era para você. Porque muitas das vezes, quando essas coisas são removidas, a gente pede, elas são removidas, e aí a gente fica pensando: nossa, mas por que fulano foi embora? Né? Por que fulano sumiu? Por que aquela pessoa não está na nossa vida mais? Ou por que aquilo não está mais? Porque talvez aquela pessoa não era para estar na tua vida. Então, a minha mensagem hoje é que possamos pedir a Deus o discernimento para realmente enxergarmos aquilo que não estamos vendo. Aquilo que, de primeiro, a gente não consegue enxergar. E que Deus possa estar conosco ao longo da nossa semana. Amém? Feliz sábado, hermanos. El día de hoy vamos a cantar Alisa y yo. Normalmente cantamos con Paulina, la gemela de Alisa. Paulina, te enviamos un saludo. Esperamos que estés con nosotros el próximo sábado. Vamos a cantar un himno. Es un himno que es muy especial, es una oración. Hermanos, yo creo que todos lo sabemos. Y si lo saben y lo quieren cantar, oren con nosotros a través de este canto. Vamos a cantar Padre amado.
Vamos orar. Querido Deus e Pai, ó Senhor, vivemos num mundo onde o inimigo está nos rondando a todo tempo, ó Pai. Ele está tentando nos conhecer, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, e a partir dali, ó Pai, ele tenta nos destruir. Nós sabemos disso. Mas sabemos também que o mundo tem andado nessa direção e o inimigo tem se aproveitado. E por isso, Senhor, pedimos a Ti que o Senhor abra os nossos olhos, abra o nosso coração, os nossos ouvidos, para que possamos entender, ó Pai, onde o engano está. Para que, a partir desse momento, Senhor, não viemos mais a nos enganar com as armadilhas do inimigo. Que possamos ter discernimento, ó Pai. Discernimento através da Tua palavra. Que através da Tua palavra possamos ter poder, Senhor. E retirar o inimigo das nossas vidas a cada dia. E remover tudo aquilo que vier para nos fazer tropeçar, Senhor. Que possa vir nos adiantar para a obra em Teu nome, ó Pai. Por isso entregamos nossas vidas em Tuas mãos. Entregamos aqui, ó Pai, a vida de todos que estão aqui, daqueles que não vieram, Senhor, que o Senhor possa estar com eles também, abençoando, e que o Senhor nos guarda durante essa semana. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Muito bem, tenham todos então uma ótima e abençoada semana. Muito obrigado, Mariana, por se colocar nas mãos de Deus e trazer para a gente essa mensagem, tá bom? E então, podemos nos cumprimentar, que tenham todos uma ótima semana, tá bom?